Semana passada, um assunto dominou os debates e que vale explorar um pouquinho mais porque muita desinformação começou a ser propagada posteriormente. Inclusive, subiram uma hashtag no Twitter também, criminaliza comunismo, no qual eles tentavam equiparar, ou tentaram passar pano, na verdade, para o nazismo, equiparando as eventuais atrocidades que se deram durante regimes ditos comunistas, ou regimes socialistas, ou regimes de economia planificada. Então vamos analisar esse assunto aqui, para começar, porque é importante entender por que eles fazem isso, e qual o propósito disso, e qual também é a dimensão do que se deu nos países socialistas. Então, para começar, a pergunta que se levantou posteriormente: tudo bem, o Alvin fez apologia ao nazismo, imitou Goebbels, tentou reproduzir um discurso de um ministro da propaganda nazista, porém, o Brasil hoje não corre risco de virar um país nazista, mas sim comunista, porque o comunismo está se infiltrado em todo o país e o comunismo matou muito mais do que os nazistas. Então essa é a retórica que você vai ouvir bastante de bolsonaristas e de olavistas, que na verdade o grande perigo para o Brasil é o comunismo. O primeiro problema disso é que essa noção de comunismo que eles utilizam é totalmente vaga. Qualquer pessoa que eventualmente seja de esquerda ou que discorde do Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho já é taxado de comunista. Mesmo bolsonaristas e olavistas dissidentes que agora estão criticando o Olavo de Carvalho ou o Bolsonaro já são chamados de nova esquerda ou de comunistas. Então é um termo totalmente vago que não quer dizer nada, absolutamente nada. Eles chamarem alguém de comunista, basicamente chamar alguém de oposição. Então não é um termo que tem menor sentido na boca dessas pessoas. Eles quererem criminalizar o comunismo, eles quererem demonizar comunistas, basicamente significa criminalizar e demonizar todos aqueles que são contra o Bolsonaro, por qualquer razão que seja, mesmo se forem direitistas, liberais ou conservadores. Criticou o Bolsonaro, virou comunista. Então você entende o risco desse tipo de criminalização do comunismo, porque em essência é uma perseguição de todos aqueles que não compraram o projeto de poder do Bolsonaro. E você sabe o que significa isso, porque quando o Olavo de Carvalho explica o que é comunismo, ele sempre repete a mesma frase, a mesma noção de que existem muitos comunistas que não sabem que são comunistas, que eles reproduzem ideais comunistas através da mídia, através da imprensa, através das universidades, das escolas, através da televisão, através de vários meios diferentes, sem saber. Então você está sendo injetado com o vírus comunista o tempo todo, sem perceber, que é a tese, a teoria conspiratória do marxismo cultural, que nós o tempo todo somos alvos de influência comunista sem nos darmos conta. Como se os comunistas dominassem todos os veículos de comunicação e de educação e estivessem o tempo todo atuando sobre nós. O que é uma grande bobagem, na verdade. Você tem todo tipo de vieses políticos, ideológicos na imprensa, na televisão, publicando livros, nas universidades. Eu vi uma pesquisa aqui recentemente que, de fato mesmo, em universidades norte-americanas, apenas 3% dos professores universitários se autodenominam como marxistas, por exemplo, ou como comunistas nesse sentido clássico tradicional. Então esse é o primeiro ponto. Quando eles chamam alguém de comunista, não quer dizer nada, é só a oposição. Qualquer um que está criticando o Bolsonaro ou o Olavo de Carvalho, não quer dizer nada. O segundo ponto é sobre qual matou mais, qual é pior, o nazismo ou o comunismo? Qual é pior, qual foi pior na história da humanidade? E aqui tem um outro problema, uma outra questão que envolve esse assunto. Na verdade, são várias questões que envolvem esse assunto. A primeira delas é que a gente não teve nenhuma sociedade de fato comunista no mundo moderno, no mundo industrial. Não existiu isso. Então a gente não pode comparar nazismo com comunismo porque não houve nenhum experimento bem sucedido disso. A gente não sabe como seria o comunismo. Pode ser que fosse um horror também. Mas, até onde a gente sabe, até onde a gente percebe isso, é uma utopia política, que talvez no futuro não houvesse governo, porque o comunismo, na verdade, é basicamente uma sociedade sem governo, sem estrutura governamental, na qual os trabalhadores são os donos do meio de produção. Em alguns modelos comunistas não há sequer dinheiro, então a gente não sabe como seria uma sociedade comunista, porque nunca se deu isso no mundo moderno. Então comparar o nazismo com uma utopia comunista é muito difícil, porque o nazismo tem um histórico prático real. A gente pode apontar no tempo e indicar. Aqui nesse momento você teve um governo nazista e fez isso, cometeu tais atrocidades. No comunismo a gente não tem esse parâmetro para comparação. Quando a gente chama, por exemplo, a União Soviética, a China, Coreia do Norte, Camboja, a Alemanha Oriental de países comunistas, é por derivação, porque você tinha partidos comunistas ali, ou ditos comunistas que chegaram ao poder, e o que você tinha na prática são regimes autoritários, que não são comunistas, porque ainda tem uma estrutura de poder, uma estrutura hierárquica com um governante, um líder supremo, ou uma junta suprema, ou alguém que manda, que não é o modelo comunista e nem sequer o modelo socialista. O filósofo americano Noam Chomsky, que é um libertário de esquerda, ele, em diferentes circunstâncias, tem palestras dele no qual ele diz isso,
que a União Soviética, por exemplo, que foi o primeiro caso de uma revolução a partir de moldes socialistas, na verdade mesmo, na prática, foi a morte do socialismo. We should recognize what I think is true, I've written about it plenty myself, that the Bolshevik Revolution, so-called revolution, it was really a coup, was really a counter-revolution, which placed state power in the hands of a highly authoritarian, anti-socialist group, which within a couple of months had destroyed the factory councils, had destroyed the Soviets, had dismissed the Constituent Assembly because they knew they were going to lose, and had eliminated every popular movement, and had done exactly what Trotsky said, turn the country into a labor army under the control of the maximal leader. O que eles fizeram foi o oposto de qualquer proposta socialista. Eles destruíram os grupos sociais que poderiam levar de fato a uma sociedade socialista. Há muita gente, incluindo marxistas, que são críticos dos modelos que se deram nesses países posteriormente. União Soviética, Europa Oriental, China. É claro que você tem grupos que são negacionistas históricos, que acham que foi uma maravilha aquilo ali, que teve grandes benefícios para a humanidade, mas muita gente, incluindo a esquerda, critica esses modelos e acha que foi um terror, que foi um horror, como de fato foi. Mas repito aqui, e insisto nesse ponto, não foram sociedades comunistas, porque até onde a gente saiba, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. E só lembrando que, de acordo com Marx, o socialismo se daria naturalmente pelo desgaste do capitalismo. O capitalismo se tornaria um sistema insustentável e dentro das contradições do sistema nasceria primeiro o socialismo e posteriormente, como um avanço, como uma última etapa, o comunismo. Então nenhuma dessas duas etapas se deram, nem socialismo e nem comunismo. Justamente por isso que eu digo que é impossível a gente dizer qual é pior, nazismo ou comunismo, porque a gente não sabe. Mas a gente sabe, em várias circunstâncias, tanto no nazismo quanto em países ditos socialistas ou ditos comunistas, em países de economia planificada, que alguns chamam inclusive de capitalismo de Estado, o que a gente sabe nesses países, também em outras ditaduras que foram de direita ou de extrema direita, juntas militares, governos militares, no Brasil, na América Latina, na Espanha com Franco, em Portugal com Salazar, na África, em vários países, o que a gente sabe é que a dinâmica de poder que se dá nesses países, aquilo que ocorre e as atrocidades também que se sucedem, não tem a ver necessariamente com a posição político-ideológica dos governantes, mas sim porque são governos repressivos e autoritários. Eu vou recomendar esse livro de novo aqui, eu já falei várias vezes sobre ele, mas vou recomendar de novo porque para mim é a visão mais lúcida sobre regimes autoritários, que se chama The Dictator's Handbook, que os autores são o Alastair Smith e o Bruno Bueno de Mesquita, no qual eles expõem inúmeros casos de diferentes ditaduras e os modos como elas operam. E é tudo muito parecido. O modo como Franco governava e como ele se mantinha no poder era muito parecido, em vários sentidos, com o Hitler, com o Stalin, com o Kim Jong-un, com os Ayatollah no Irã, com o governo militar no Brasil, com a junta militar na Argentina, com o Pinochet, com ditadores africanos como o Mugabe. O problema, no fundo, bem no fundo mesmo, não é exatamente a postura ideológica de alguém, de um governante, mas sim se o regime é democrático, ou seja, você depende de uma grande coalizão, como eles dizem aqui, você depende do apoio de uma grande parte da população para você se manter no poder. Se você cometer muitos erros graves, a população te tira numa eleição e põe outro depois, ou se você depende de uma pequena coalizão, no caso de ditadores, que dependem de um grupo muito restrito de apoiadores, a elite econômica, a elite militar, e que você pode cometer barbáries tremendas com a população e que mesmo assim você se mantém no poder durante décadas. Eles mostram aqui nesse livro vários casos de ditadores que ficaram 20, 30, 40 anos como ditadores e que se mantêm no poder apesar de deixar a população em estado de penúria extrema. Então o que unifica Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Fidel Castro, Pinochet, Franco, Mussolini, Ceausescu, Tito, o que unifica essas pessoas é a ditadura, é o regime repressivo. É um governante autocrático que manda e desmanda como ele bem entender. E assim ele pode, para se manter no poder, para se consolidar no posto máximo, cometer as maiores atrocidades. Ou intencionalmente, ou porque foram lá e fizeram isso, perseguiram dissidentes, perseguiram opositores, perseguiram grupos específicos, minorias étnicas, ou por negligência, abandonaram a própria sorte um grupo para morrer. Por fome, por um furacão, por um terremoto. Então, eu repito aqui, o que unifica os regimes barbáricos, regimes que cometem atrocidade, é a repressão, é o autoritarismo, é um governo ditatorial. E eles explicam muito bem aqui a dinâmica de poder, de manutenção do poder. Eles explicam muito bem porque que
certos ditadores perseguem certos grupos, chegam ao poder e começam a decapitar posteriormente ex-aliados. É uma compreensão daquilo que deve ser feito para se manter no poder. Segundo esses autores, inclusive, um ponto interessante é que se o Stalin estivesse no regime democrático, possivelmente ele agiria de outros modos completamente diferentes para se manter no poder. Ou talvez nem chegasse ao poder porque uma outra pessoa muito mais moderada em termos políticos houvesse ocupado o posto. Porque são competências diferentes para você governar de maneira democrática e de maneira repressiva. E outro ponto mencionado também foi sobre criminalização do comunismo. Em vários países do mundo, incluindo na Alemanha e no Brasil, você tem leis que criminalizam a apologia ao nazismo, seja a utilização de símbolos nazistas, seja propagar publicamente ideais nazistas. Então isso é um crime, no Brasil também é crime. No caso do Alvin, ele vai ser denunciado, já foi denunciado por certos parlamentares, então pode ser que ele seja punido. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil, porque sinceramente não sei se alguém já foi condenado e punido por ser apologista do nazismo. Mas é um crime no Brasil. Por outro lado, em alguns países do mundo, bem poucos países do mundo, na verdade, você também tem leis que criminalizam símbolos soviéticos, nesse caso, né? Símbolos ditos comunistas também, símbolos da União Soviética, como a foice e o martelo, como a estrela vermelha. E geralmente esses países foram países satélites da União Soviética, ou de países comunistas, ou ex-países comunistas. Então eles vão lá, conhecem as atrocidades que foram feitas no país e criminalizam certos símbolos soviéticos, ou ditos comunistas. Nem todos os países que estiveram sob controle da União Soviética criminalizam o comunismo. Alguns tentaram fazer isso e não passaram. Por outro lado, o que a gente tem que pensar também é que em muitos desses países no qual você tem leis que tentam criminalizar o comunismo, tem havido também a ascensão da extrema-direita. Ou seja, são partidos ou grupos extremistas de direita, muitos deles neonazistas em alguns casos, que querem criminalizar o comunismo. Como é no Brasil também. No Brasil você tem agora um partido extremista de direita, em algum sentido também com viés nazista, agora como a gente pode ver, e que querem criminalizar o comunismo porque enxergam nesse ideal utópico, como eu disse, enxergam nesse ideal utópico uma ameaça a essa estrutura de poder que eles tentam implementar. E vale lembrar também que os políticos adoram criar monstros imaginários para poder governar, para criar o medo, para instaurar o medo das pessoas. Assim, vocês brasileiros vão ficar morrendo de medo do comunismo, do fantasma do comunismo tomar controle do Brasil, sendo que isso não existe, não tem a menor chance do Brasil virar comunista. Eles instauram esse medo na sua cabeça e você vai lá e dá apoio para um nazista como o governo Bolsonaro agora. E a gente pode falar isso sem medo nesse momento, porque agora a gente tem uma prova concreta, né? A gente tem uma evidência concreta de um secretário do governo fazendo uma clara apologia a um discurso do Goebbels. Então, assim, já não dá mais para poder dourar a pílula e fingir que a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Vou deixar pra vocês aqui algumas referências para vocês consultarem sobre esse assunto aí de qual é pior, nazismo ou stalinismo, se é o comunismo que nunca existiu na prática ou se é o nazismo. Um deles é um artigo escrito por Ian Johnson que se chama Quem Matou Mais? Hitler, Stalin ou Mao Tse-tung? Esse artigo aqui mostra alguns pontos bem interessantes, porque na verdade nessa questão de atrocidades, de mortes generalizadas, a gente tem que pensar, acima de tudo, na proporção da população de um país. A gente não pode pegar, por exemplo, países com população pequena, como o Chile, por exemplo, durante o regime do Pinochet, que foi no intervalo de quase uma década ali. Não pode pegar o Chile, por exemplo, que tinha uma população de 10 milhões de habitantes, e comparar com a China do Mao Tse-tung, que tinha 500 milhões de habitantes quando o Mao assumiu e quase 1 bilhão quando o Mao morreu. A gente não pode comparar. Porque a proporção do estrago, a proporção de atrocidades será infinitamente maior. 10 milhões de mortos no Chile dizimaria a população inteira do país. 10 milhões de mortos numa fome na China é algo histórico. Durante séculos e séculos, crises agrárias na China matavam centenas de milhões de pessoas, às vezes, em algumas circunstâncias do século XVIII, no século XVIII e XIX. Então é difícil comparar a proporção disso aí, a dimensão disso aí. De fato, o Stalin matou 40, 50 milhões de pessoas, seja por negligência, seja por atos diretos de perseguição das pessoas. No caso do Mao Tse-tung, em alguns cálculos, pode ter sido 80 milhões de mortos. Mas é difícil comparar a proporção, de fato, com a América Latina, por exemplo. 10 milhões de mortos em Cuba dizimou a ilha de Cuba. E basta pensarmos que só a Ásia, só o continente da Ásia, que inclui a Rússia também, China, Sudeste Asiático, abriga 3/5 de toda a população mundial. Então qualquer tipo de desastre natural, qualquer tipo de fome, qualquer tipo de crise lá, os estragos são muito maiores do que qualquer tipo de estrago que se daria na Europa ou na América Latina. E repito aqui, só a Ásia tem 60% da população mundial. Então é desproporcional o negócio. E nesse sentido de mortes absolutas, é evidente que esses países com esses regimes autoritários, ditatoriais da Ásia, causaram muito mais estrago do que regimes ditatoriais na América Latina, ou mesmo na Europa. Afinal de contas, a população é muito maior. E por fim, também vale insistir na ideia de que o ser humano, ele é essa criatura que comete atrocidades, historicamente.
A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, só nessas duas guerras somadas você tem quase 100 milhões de mortos. Tem um livrinho que eu mencionei aqui anteriormente chamado The Great Big Book of Horrible Things, que seria o grande livro de coisas horríveis, no qual o autor mostra, ao longo de toda a história da humanidade, massacres, guerras, atrocidades que os seres humanos cometeram. Então, é histórico, independe do regime. Como eu disse aqui, o elemento principal, na verdade, esse é um governo repressivo, um governo autoritário, esse é um governo democrático. A diferença é essa. Nós aqui devemos fazer um esforço de condenar qualquer tipo de postura autoritária, autocrática, ditatorial, repressiva, porque é importante valorizar as liberdades que a gente possui. Tenho quase certeza que nenhum de nós aqui gostaria de viver um regime repressivo, seja de direita, seja de esquerda. Esse é o fato. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões que eu apresentei aqui, sobre esses assuntos, sobre o pedido, sobre o clamor por criminalizar o comunismo. O que isso quer dizer? Se você entende quando eles falam comunismo aí, o que eles estão querendo se referir? Se existe algum tipo de risco na sua cabeça, deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!